Olá, discípulo do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui e agora eu vou compartilhar com você a palavra de Deus. E digo mais, a palavra de Deus, a Bíblia, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do seu coração. Está na hora de você saber dessa verdade. Se concentre nesse ponto específico e ouça a segunda parte da mensagem, os desafios dos eleitos, perdoados, justificados e selados com o selo do Deus vivo, os cidadãos da Nova Jerusalém, a pátria celeste. Eu fico imaginando. Encontre tudo que precisa em Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você vai se surpreender como será sua vida na pátria celeste, a Nova Jerusalém no céu. Você sabia que no céu há um lugar todo seu? Na Nova Jerusalém, a pátria celeste, vamos reinar com Cristo Jesus eternamente. A Bíblia diz: e reinarão com ele para sempre. Cristo Jesus, o noivo da igreja, o Senhor da igreja, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nos salvou não apenas para irmos para a Nova Jerusalém, a pátria celeste, mas para reinarmos com ele no céu, na pátria celeste. Ele, Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, não apenas nos levará para a glória celeste, mas também para o trono. Já parou para pensar nisso? Está na hora de você saber dessa verdade. Os habitantes da Nova Jerusalém, a pátria celeste, devem estar preparados para o julgamento do Senhor e Salvador Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o juiz de toda a terra. Por esta você não esperava. Cristo Jesus virá como aquele que julga retamente. A Bíblia diz em Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra.
A Bíblia diz, eu acredito, aproveite o que há de melhor no Filho de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ainda mais na Nova Jerusalém, a Pátria Celeste. Cristo Jesus vem julgar. Cristo Jesus tem o galardão. Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vem retribuir a cada um segundo as suas obras. Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é o juiz que se assentará no grande trono branco. Cristo Jesus vai julgar-nos segundo as nossas obras. Toda a palavra frívola que você pronunciou há de dar conta dela no dia do juízo. O critério do galardão ou grau de condenação são as obras. Está na hora de você saber dessa verdade. Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é o juiz que tem credencial para julgar retamente. A Bíblia diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 13. Ele, Cristo Jesus, está no começo e no fim. Ele, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o noivo da igreja e Senhor da igreja, conhece tudo. Ele, Cristo Jesus, é o Pai da eternidade. Você sabia? Cristo Jesus é a origem e a consumação de todas as coisas. Cristo Jesus e somente Cristo Jesus habita e reside na eternidade e pode dar ao homem duas coisas eternas: a vida eterna ou a morte eterna, a saber, a segunda morte. Dele, Cristo Jesus, e por meio dele e para ele, Cristo Jesus, são todas as coisas. Você precisa saber essa verdade. Ninguém poderá escapar naquele dia do julgamento. Cristo Jesus é inescapável. Ninguém poderá fugir. Ninguém poderá subornar o juízo de Cristo Jesus, o Todo-Poderoso. Os homens ímpios que receberam o selo do anticristo e adoraram a imagem da besta e foram seduzidos e enganados pela besta, vão se desesperar. A Bíblia diz em Apocalipse 6, 16 e 17: se sente pronto para ouvir? E diziam aos montes e aos rochedos: cai, cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Está na hora de você saber dessa verdade. Todos aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, ficarão
fora da cidade santa, a pátria celeste, a nova Jerusalém. Quer saber o que a Bíblia diz? Se prepare. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras, o sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Apocalipse 22, 15. Aproveite o que há de melhor em Cristo Jesus, enquanto você tem oportunidade, enquanto há fôlego de vida. Este texto da Bíblia, a Santa Escritura, contrasta o destino dos perversos com o destino dos salvos. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Os remidos entram na cidade, a nova Jerusalém, a pátria celeste, pelas portas, e Cristo Jesus é a porta das ovelhas. Os perversos são deixados fora da cidade. Aquelas pessoas que adoraram a besta, foram seduzidas pela besta e aceitaram a marca da besta, ficarão de fora da cidade. A cidade é onde está o trono de Deus. Deus é o santuário dessa cidade, a nova Jerusalém. O Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, será a lâmpada da nova Jerusalém. É a cidade cujo arquiteto e fundador é Deus. É a cidade de muros de jaspes luzentes, de praças de ouro. É a morada de Deus. Aqueles que não foram lavados no sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, não apenas ficarão fora da cidade, a nova Jerusalém, mas serão lançados no lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz: e aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. A Bíblia diz: eu acredito. Preste bastante atenção, minhas próximas palavras. Os pecados aqui mencionados no texto bíblico a seguir são os pecados de impiedade, relacionamento com Deus, feitiçaria e idolatria, e perversão, relacionamento com homens, cães, impuros, assassinos e mentirosos. Esses pecados já foram mencionados em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8 e 27. A Bíblia diz: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8.
e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 27. Está na hora de você saber dessa verdade. Depois do juízo do Filho de Deus, Cristo Jesus, mudar o destino das pessoas é impossível. Quer saber o que a Bíblia diz? Se prepare. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, 11. Eu continuo pensando. Em Gênesis 2, 1 e 2, a obra da criação foi concluída. Em João 19, 30, a obra da redenção foi consumada. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 6, a consumação de todas as coisas é declarada. A Bíblia diz: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Apocalipse 21, 6. Como se sente agora? Ouça. O destino final das pessoas que receberam a marca da besta, adoraram a besta, é selado em Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Gostou do resultado? Você está ouvindo os desafios dos perdoados, justificados, salvos, eleitos e selados com o selo do Deus vivo, os cidadãos da pátria celeste, a Nova Jerusalém. Se concentre nesse ponto específico. A primeira e a terceira sentenças de Apocalipse 22, 11 falam dos feitos de alguém, enquanto a segunda e a quarta falam do caráter da pessoa. Só há dois grupos na humanidade. Quer saber? Os que fazem injustiça e são imundos, e os que praticam justiça e são santos. Quer ouvir mais? Não existe aqui nenhuma solicitação geral para que se continue pecando. Essas palavras do texto bíblico dizem:
que o destino das pessoas no juízo, no julgamento do grande trono branco por Cristo Jesus, não poderá, em hipótese alguma, ser alterado. O que for será para sempre. Não haverá mais arrependimento nem apostasia. No momento de decisão, em Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, seu destino é selado. Vida eterna ou morte eterna. O julgamento é o fim e anuncia o estado final de justiça e injustiça permanentes. Por esta você não esperava. Haverá uma hora que será tarde demais para o seu arrependimento. A palavra de Deus, a Bíblia, é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e segredos do seu coração. A palavra de Deus está dizendo que as pessoas que se recusaram a ouvir o Evangelho e a obedecer o Evangelho de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, continuarão em seu estado de rebeldia eternamente, porque foram seduzidas pelo anticristo. Enquanto aqueles que receberam a vida nova em Cristo Jesus, a vida eterna, terão uma vida abundante eternamente na Nova Jerusalém, a pátria celeste no céu. Cristo Jesus, o Messias, vai entregar as pessoas ao seu próprio estado. Está na hora de você saber dessa verdade. Os habitantes da Nova Jerusalém, os perdoados, justificados, eleitos, salvos, selados com selo do Deus vivo, devem aguardar com entusiasmo a vinda do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Senhor da glória, Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está vivo para sempre e é identificado. A Bíblia diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Apocalipse 22, 13. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Aproveite o que há de melhor em Cristo Jesus, o Filho de Deus.
Cristo Jesus é o começo e o fim. Ele é Deus de eternidade a eternidade e habita e reside na eternidade. Tudo vem dele e para ele. Cristo Jesus é o ascendente e o descendente de Davi. Ele, Cristo Jesus, é a raiz e a geração de Davi. Ele, Cristo Jesus, é filho e também Senhor de Davi. Ele, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, abarca toda a história. Cristo Jesus é a brilhante estrela da manhã. Ele, Cristo Jesus, anuncia o alvorecer da eternidade, anunciando que esta vida é apenas um prelúdio da vida real no mundo por vir. Cristo Jesus é o Salvador divino humano, 100% homem e 100% Deus. Gostou do resultado? O Senhor da Glória, Cristo Jesus, promete vir buscar sua noiva sem demora. A Bíblia diz em Apocalipse 22:7: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ainda mais, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. Ainda a Bíblia diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como noivo da igreja, já assumiu seu compromisso de amor com ela. Ele, Cristo Jesus, já pagou o dote na cruz. Agora, a noiva de Cristo Jesus deve se preparar, se ataviar. Em breve, ele, Cristo Jesus, virá ao som de trombetas para buscar a sua noiva, a sua igreja. Ele, Cristo Jesus, virá em breve. Já parou para pensar nisso? O livro de Apocalipse é o outdoor do Filho de Deus, Cristo Jesus, anunciando que Cristo Jesus vem em breve. A promessa da vinda de Cristo Jesus sem demora mostra como a comunidade cristã, a igreja, deve viver sempre na expectativa da vinda iminente do seu Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Por esta você não esperava. Ninguém sabe o dia nem a hora. Cada geração deve estar desperta, como se a vinda do Filho de Deus, Cristo Jesus, estivesse às portas, e nós já estamos no tempo do fim. A noiva do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, deve clamar com entusiasmo para que o seu noivo venha. A Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22:17. Aproveite o que há de melhor na palavra de Deus, a Bíblia. O grande desejo de uma noiva não é ter uma casa, mas um esposo. Seu coração não está em coisas, mas no seu amado. A igreja, a noiva de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores,
deseja não apenas pelo paraíso, a nova Jerusalém, a pátria celeste, mas pelo amado de sua alma. O clamor da noiva é: vem. Ela sempre ora: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por esta, você não esperava. A última palavra da igreja é: vem Senhor Jesus. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho, ora vem Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Por esta você não esperava. A última promessa das Escrituras Sagradas, a Bíblia diz: certamente venho sem demora. É a última oração. Amém. Vem Senhor Jesus. Após essa fervorosa oração de desejo pela segunda vinda de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, segue a bênção. O apóstolo São João diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Apocalipse 22, 21. A noiva do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, clama insistentemente para os sedentos virem a Cristo Jesus. A Bíblia diz: e o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. Se concentre nessas próximas palavras. A Igreja de Cristo Jesus proclama que Cristo satisfaz, que vem em breve. Ele, Cristo Jesus, tem a água da vida. O mundo não satisfaz, não preenche o vazio de sua alma. Só Cristo pode dessedentar a nossa sede. Só nele, Cristo Jesus, a vida eterna. Cristo Jesus habita e reside na eternidade. A Igreja de Cristo Jesus proclama um evangelho de graça e não de obras ou méritos. Uma igreja que deseja a volta do Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é uma igreja comprometida com o Evangelho de Cristo Jesus. Gostou do resultado? A parousia espiritual é o próximo evento na agenda de Deus. Está na hora de você saber dessa verdade. É a vinda definitiva de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao mundo para concretizar a salvação e a renovação de todas as coisas. A Bíblia diz que Cristo Jesus virá em breve. Os sinais da sua vinda apontam que sua vinda está próxima. A palavra de Deus, a Bíblia, que é viva e eficaz, não pode falhar. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Prepare-se, prepare-se para encontrar-se com o seu Senhor, Cristo Jesus. Por esta você não esperava. Ouça agora a descrição da segunda vinda de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Cristo Jesus virá como um relâmpago. É como o piscar do olho, o faiscar de uma estrela. Ninguém poderá se preparar de última hora. Quando o noivo chegar, Cristo Jesus, será tarde demais para buscar encher as lâmpadas de azeite. Viver a vida despercebidamente é uma loucura. Você está preparado para a segunda vinda do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Fique de olho. Essa pode ser sua última oportunidade. O noivo Cristo Jesus está chegando. Você está pronto para encontrar-se com Cristo? Como se sente agora? A vinda de Cristo Jesus será gloriosa. Será uma vinda pessoal, visível, pública. Todo olho verá. Sua vinda é única. Cristo Jesus aparecerá no céu. Cristo Jesus está montado em um cavalo branco. Cristo Jesus virá acompanhado de um séquito celestial, os santos que estão na glória. Cristo Jesus virá do céu ao soar da trombeta de Deus. Cristo Jesus descerá nas nuvens, acompanhado dos seus santos, anjos e dos remidos. Cristo Jesus virá com grande esplendor. Todos os povos que o rejeitaram vão se lamentar. Aquele será um dia de trevas e não de luz para eles. Será o dia do juízo, onde sofrerão penalidade de eterna destruição. As tribos da terra, conscientes de sua condição de perdidos, se golpearão nos peitos atemorizados pela exibição da majestade de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em toda a sua glória. O terror dos ímpios, que foram selados com o selo da besta e adoraram a besta, descreve-se graficamente em Apocalipse, capítulo 6, versículos 15 a 17. A segunda vinda de Cristo Jesus será vitoriosa. Cristo Jesus vem para arrebatar a sua igreja. Os vivos e os que dormem no Senhor, os anjos recolherão os escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Os perdoados, os justificados, os eleitos e os selados com o selo do Deus vivo serão chamados. A Bíblia diz que quando Cristo Jesus vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro com corpos incorruptíveis, poderosos, gloriosos, semelhante ao corpo da glória de Cristo Jesus. Então, os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares, e assim estaremos para sempre com Cristo Jesus. Aquele dia será dia de vitória. Nossas lágrimas serão enxugadas. Então, entraremos nas bodas do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Então, ouviremos com nossos ouvidos.
Vinde, vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Como se sente agora? Cristo Jesus virá para julgar aqueles que o traspassaram. Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, virá julgar os vivos e os mortos. Somente Cristo Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Aqueles que escaparam da justiça dos homens não poderão escapar do tribunal do Filho de Deus, Cristo Jesus, o grande trono branco. Naquele dia o dinheiro não os livrará. Naquele dia o poder político não os ajudará. Naquele dia a falsa religião, a religião apóstata, feiticeira, não o ajudará. Eles terão que enfrentar a ira do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, a quem rejeitaram. Está na hora de você saber dessa verdade. Naquele tribunal, os ímpios terão testemunhas que se levantarão. Suas palavras os condenarão. Suas obras os condenarão. Seus pensamentos os condenarão. Seus pecados escreverão sua sentença de morte eterna. Na segunda vinda do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a porta estreita da vida se fechará. Em vão as virgens nécias baterão. A segunda vinda de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é única. E logo em seguida, ele, Cristo Jesus, se assentará no grande trono branco para o julgamento. Como se sente agora? Você sente que é um cidadão da Nova Jerusalém, a pátria celeste? Ou você sente que é um candidato ao lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte? Você quer entregar a sua alma para Cristo Jesus agora? Você quer pedir perdão de seus pecados em Cristo Jesus agora? Você quer receber a justificação pela fé em Cristo Jesus agora? Então faça isso. Entregue sua alma, sua vida para Cristo Jesus. No momento de decisão, em Cristo Jesus, o seu destino é selado. Você recebe a vida eterna e não a morte eterna. Qual sua decisão? Sua vida. Sua responsabilidade.